com vocês mais um registro de uma Joyce. Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo desse mês de agosto e eu vim falar sobre síndrome do pânico. O Google vai nos informar que o transtorno de pânico é caracterizado por crise de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhados de sintomas físicos. Durante o meu ensino médio, após fazer um tratamento com Amitril, para cuidar da enxaqueca que eu tinha direto, foi gerado algumas situações que eu ficava com medo absurdo. Acontecia exatamente quando eu estava em um local que estava vazio e de repente chegavam muitas pessoas. Isso acontecia no ponto de ônibus, quando dava o horário de ir embora. Às vezes a minha turma era liberada um pouco mais cedo e eu estava tranquilamente sentada ali esperando o ônibus, mas quando vinha aquele monte de aluno eu ficava muito desesperada. E quando eu ia para alguma igreja que eu via ali, tem aquela quantidade e de repente enche, aquilo me dava um desespero, uma agonia. E o que me ajudou a superar essa fase foi contar para algumas pessoas próximas. E aí, quando eu me sentia mal, a pessoa percebia e me retirava do local, tentava me acalmar e depois a gente voltava. Mas algumas pessoas não vão compreender. E por isso eu digo que é muito importante fazer terapia para você aprender a lidar com as suas emoções, com esses sentimentos que às vezes a gente não sabe explicar. E pode ter alguns motivos, e conversando com a psicóloga, uma vez ela disse que isso pode acontecer apenas uma vez na vida, por conta de algumas situações adversas, ou acontecer várias vezes devido ao acréscimo da ansiedade. E ela me ensinou alguns exercícios para me tranquilizar em relação à ansiedade. Tempos depois, enfrentando a situação com meu irmão, um dia eu fui para uma igreja e tinha acontecido naquele dia que os jovens iam para uma saída. E a gente faz isso com grupos de 10 pessoas, mais ou menos. E aconteceu que o líder desmarcou em cima da hora. Só que ainda assim eu queria ir nesse culto. Eu fui com mais 2 amigas da igreja e eu tinha ficado chateada porque os jovens não iam, né? E a gente tinha dito que iria. E em cima da hora de marcar, dizendo que depois teríamos outra oportunidade. Não, festas são únicas, né? Claro que a gente pode ir visitar as igrejas quando a gente sentir vontade, mas o 17º aniversário vai ser diferente do 18º. E aí, chegando lá, eu tava muito feliz, mas eu tava vivendo toda uma situação, né, com o histórico de saúde do meu irmão, e lidando com várias coisas na cabeça, me deram uma oportunidade. E eu fui surpreendida por essa oportunidade, porque eu realmente não esperava. Eu tava numa fase em que eu tava esquecendo todas as músicas. Ainda tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar as letras ultimamente. Me deram a oportunidade e eu cantei um hino, tirei alto pra caramba. E enquanto eu cantava, aquilo tudo parecia que tava girando e a minha vontade era sair correndo dali. E quando eu terminei de cantar, eu entreguei o microfone e saí correndo pro banheiro, assim, me abaixando pro chão, me escondi no cantinho assim e não consegui abrir o olho. E dali me levaram pra um hospital mais próximo e era só uma crise. E às vezes na igreja também nós não sabemos lidar, né, com problemas psicológicos. Hoje em dia eu vejo muito mais pessoas empenhadas em cuidar disso, da saúde mental, da galera da igreja. Muitos cristãos fazendo terapia, e isso é maravilhoso, e principalmente por eu acreditar que Jesus, em toda a sua forma de cuidar, em toda a sua trajetória aqui na Terra, ele teve um olhar perceptivo em relação ao íntimo das pessoas que às vezes eram julgadas, que às vezes passavam por situações que muitos não entendiam. E ele, com um simples olhar, com uma simples palavra, conseguia tocar na alma dessas pessoas. Enfim, eu só vim trazer mais esse fato pra vocês. E cuidem da sua saúde mental, porque Cristo se importa com a sua integridade, corpo, alma e espírito. Por isso existem médicos, existem especialistas, e Jesus foi o maior psicólogo que existiu na face da terra. Foi o maior psicólogo que existiu e existe, porque ele deixou conosco o Consolador. Mas isso não te impossibilita de buscar ajuda em terapia, porque muitas vezes o que a gente precisa é de um olhar mais profundo de um profissional. Até o próximo vídeo, fiquem na paz. Tchau, tchau.